Olá, esse vídeo é uma continuação do estudo sobre provas com dedução natural, né? Então a gente já viu algumas regras de inferência da dedução natural, especialmente o modus ponens e modus tollens, que são as mais clássicas, né? E na aula de hoje a gente vai ver mais algumas regras de inferência, né? E o conjunto dessas regras de inferência das que a gente já viu e as que a gente vai ver na aula de hoje, permitem provar qualquer argumento válido. A gente não precisa de outras regras de inferência além desse conjunto essencial. Existe, na verdade, um conjunto mínimo de regras de inferência que permite provar qualquer argumento válido. Essa característica é bastante relevante, né? Ou seja, qualquer argumento válido tem uma prova. Se você não consegue provar, pode ser por duas razões, né? Ou porque de fato não dá para provar, o argumento não é válido, ou às vezes porque a gente não está tendo a capacidade de escrever a prova mesmo, de achar ela, né? Tem esses dois casos. Mas se existe uma prova, e se você consegue escrever uma prova, é porque o argumento é válido, né? Então você demonstra o argumento por meio de uma prova, e nessa prova fica representado ou escrito os passos que justificam aquela conclusão a partir das premissas, né? O que é muito melhor do que ver uma tabela verdade, por exemplo. Então, uma das regras de inferências que a gente não viu é a eliminação do ou, né? Como a gente já comentou, o ou é um conectivo que representa uma certa dúvida, né? Você diz hoje está quente ou chovendo. Pô, se você diz isso, que está quente ou está chovendo, é porque você não sabe nem se está quente nem se está chovendo, mas você sabe que está uma das duas coisas, né? Então, quando se diz ou, se tem uma dúvida, na verdade. E por isso a regra de inferência com um ou, ela não é muito trivial também. Mas ela é assim, ó. Se você tem um ou, alguma coisa ou outra, e se fosse... Então, o ou significa um desses dois é verdade, né? Ou até os dois, mas um dos dois é. E se você, por alguma razão, tem essa fórmula aqui, ó, dizendo, se fosse o caso do alfa ser verdadeiro, eu chegaria em gama. E essa aqui, se fosse o caso do beta ser verdadeiro, não sei qual dos dois é verdade, um dos dois é. Mas se o beta fosse verdade, eu também chegaria no gama. Então não depende se for tanto o alfa quanto o beta, ambos me levam para gama. Portanto, apesar de eu ter aqui uma incerteza, nos dois casos eu me levaria a gama. Aqui tem um exemplo. O cara diz assim, hoje é terça ou quarta, está perdido no calendário. Hoje é terça ou quarta, não sei que dia que é. Mas se fosse terça-feira, teria aula de lógica. Se fosse quarta, teria aula de lógica. Então, no fundo, apesar de eu não saber se hoje é terça ou quarta, eu posso concluir que tem aula de lógica, porque tanto terça quanto quarta tem aula de lógica. Então é um pouco essa ideia da regra de eliminação do ou, né? Você tem que ter essa fórmula e essa fórmula para poder tirar alguma conclusão com o ou. Existe uma outra regra de inferência com o ou chamada resolução, que é essa daqui, ó. Se você tem um ou, então uma dessas duas coisas é verdade, mas você sabe que o alfa, por alguma razão, você descobriu que o alfa não é. Bom, se o alfa não é verdade, mas esse ou é verdade, é porque o beta é que está fazendo esse ou aqui ser verdade, né? É chamada regra da resolução. Então tem essas duas regras com o ou. Então, um outro conjunto de regras de inferência que a gente vai ver hoje e que são extremamente importantes, e somente com elas é que o mecanismo de dedução natural se torna um mecanismo completo no sentido de que as regras de inferência permitem provar qualquer argumento válido, são as que envolvem raciocínio hipotético. E elas têm a representação desse jeito aqui, esses colchetes. Então, o que quer dizer esse colchete aqui?
Significa assim, ó, eu vou assumir que o alfa é verdade. Por isso que é um raciocínio hipotético. É como se você, mas e se o alfa fosse verdade? E se por acaso o alfa fosse verdade? Daí eu faço uma série de deduções. E eu chegar nesse símbolo aqui, que significa uma contradição, significa que esse cara aqui, se eu assumir ele, eu vou chegar numa contradição, ou num absurdo. E então ele não pode ser verdade. Então eu concluo não alfa. Então, se por acaso o alfa for verdade, isso seria absurdo e, portanto, não alfa. Chamado de introdução da negação. E de uma forma análoga, né, teria isso aqui, ó. Se eu assumir que o alfa é falso, e isso me levar a uma contradição, é porque ele tem que ser verdadeiro. É como se fosse a eliminação da negação. Vou fazer um exemplo para ilustrar. Diz assim, ó, se eu sou rico, eu sou feliz. E se eu sou feliz, não sou rico. Portanto, não sou rico. Olha só o argumento que interessante que ele é. As premissas são implicações. Se eu sou rico, sou feliz. Se eu sou feliz, eu não sou rico. E vocês podem ver que essas duas premissas, elas não é absurdo dizer elas. Tá? Existe uma interpretação que satisfaz ambas. Se a gente fizer a tabela, na verdade, a gente pode ver isso. Né? Mas o que não pode acontecer é o cara ser rico. Isso não pode acontecer. Nessa interpretação que satisfaz essas duas premissas, o cara não pode ser rico. Por quê? Porque se ele for rico, ele vai ser feliz. E se ele for feliz, ele não vai ser rico, o que contradiz o fato de ele ser rico. Então ele não pode ser rico. Porque se ele fosse, eu concluiria que ele não é rico. E não pode, né, ser rico e não rico ao mesmo tempo. Então esse discurso que eu fiz é o que ficou escrito aqui na prova de dedução natural. Ó. Se eu supor que o cara é rico, então a gente escreve isso na formatação de prova, iniciando uma nova subprova, começa uma nova barra aqui, ó, e uma nova premissa. Então eu vou supor R, é como se fosse uma nova premissa. Se eu supor que o cara é rico, eu descubro que ele é feliz. Modus ponens dá 3 e dá 1. Se ele for feliz, ele não é rico. Modus ponens dá 4 e dá 2, como a gente falou. Então, se eu supor R, eu vou descobrir não R. Isso é uma contradição. Então, R não pode ser. E, portanto, o cara não é rico. Então, dizendo essas duas frases aqui, ó, eu posso concluir que ele não é rico. Porque se ele fosse, não poderia ter dito essas duas coisas aqui de cima. Então, é um tipo de raciocínio bem interessante, por isso ele é hipotético, né? Ele assume que você tem que fazer essa suposição aqui para chegar naquela conclusão. Esse outro exemplo aqui, ó, né? Vou fazer ele no papel com vocês. Diz assim, ó, o problema do Sócrates e do Platão, né? O texto é um pouco confuso de propósito para dificultar um pouco a escrita do argumento em lógica proposicional, mas a primeira frase é assim, ó, Sócrates está em tal situação que ele estaria disposto a visitar Platão, ou seja, eu vou escrever isso como S significa o Sócrates vai visitar o Platão, só se o Platão tivesse disposto a visitá-lo. Então eu vou escrever isso como P. Então P implica em S. É a primeira premissa. A segunda premissa também é uma implicação. S implica em não P. E a terceira também é uma implicação. Se o Sócrates não for visitar, o Platão vai. Pô, então, olha só, as premissas são todas implicações. Né? Não se diz nada, não se diz nem que o Sócrates vai, não vai, nem que o Sócrates vai, não vai. Simplesmente existem implicações. Se o Sócrates for, se o Platão for, o Sócrates também vai, assim por diante. É possível concluir que o Sócrates vai visitar o Platão? Né? Então, é um tipo de raciocínio bastante sofisticado. Então,
não tem como aplicar regras de inferência em cima dessas aqui, ou pelo menos não, nenhuma útil, né? Então, uma forma de provar o não, o S, desculpa, é fazer uma suposição de não S. Vamos supor que o Sócrates não vai, e vou ver o que acontece. Bom, se o Sócrates não for pela 3 aqui, o Platão vai, né? Então, modus ponens dá 4 e dá 3. Se o Platão for, olha lá primeiro, o Sócrates vai. Modus ponens dessas 5 que a gente acabou de escrever com a 1. Bom, isso é uma contradição. Então, se por acaso o Sócrates for, não for, desculpa, a gente vai concluir que ele vai. Bom, não pode acontecer isso. Então, esse S aqui não pode ser negado. E eu escrevo S. Né? Eliminação da negação da fórmula 4. E percebam que aqui existe esse S aqui, ó, é escrito fora do escopo dessa premissa aqui. Ou seja, isso aqui depende daquela premissa, e isso depende daquela premissa. Tudo que está aqui dentro dessa barra depende daquela premissa. Agora, isso aqui, ó, não depende daquela premissa lá. Depende só dessas 3. Poderia, da mesma forma, descobrir que o Platão vai visitar? Então vamos fazer aqui, ó, pegar as mesmas premissas e agora a conclusão vai ser outra. P implica em S, S implica em não P e não S implica em P. Posso concluir que o Platão vai visitar o Sócrates? Então, da mesma forma, eu poderia começar aqui, vou supor, não P. Bom, se eu supor não P, contrário da conclusão que eu quero, né, só que o Platão não vai visitar, o que eu posso inferir aqui? Então, daqui para cá não dá, daqui não dá, daqui não dá. Então, modus ponens não dá para fazer nenhum. Mas vai fazer um modus tollens aqui, ó. Isso aqui é o contrário daquilo lá. Então, eu posso concluir que o Sócrates vai. É modus tollens dá 4 com a 3. Desse S aqui, eu posso fazer que inferências? Posso descobrir não P, mas o não P eu já sei. Então, de S descobrir não P não acrescenta nada. Desse aqui não dá para fazer nada. Daqui eu não consigo, eu paro aqui, estou bloqueado. Não consigo avançar aqui, não consigo chegar na contradição. Né? Então, não estou conseguindo provar o P. Né? Então, sei lá, de novo, o que pode estar acontecendo? Uma é que o argumento de fato não é válido, por isso eu não consigo provar P. A outra é eu não estou conseguindo fazer a prova por alguma inabilidade minha de provar as coisas. Né? Eu não sei qual das duas situações na verdade é. E essa é uma grande característica ruim da dedução natural. Se você não consegue fazer a prova, você vai ficar sempre na dúvida se é tua inabilidade de escrever ou se o argumento não é válido. É um problema desse método. Se fosse tentar fazer uma implementação disso aqui, eu sempre posso aplicar regras de inferência aqui, ó. Algumas que eu não cogitei, mas eu sempre posso fazer um E, isso aqui com isso aqui, ó. Eu poderia escrever não S implica em P e não P, a introdução do E em cima da 3 e da 4. Eu podia fazer a introdução do E entre todas elas e continuar infinitamente fazendo isso, ou seja, sempre tem regra de inferência que pode ser aplicada. Né? Eu posso supor qualquer coisa, então eu posso ficar fazendo suposições, ou seja, mecanicamente eu também não conseguiria esgotar todas as possibilidades de aplicação de regra de inferência. E esse é, na verdade, um dos problemas da dedução natural. Ela é muito boa nesse caso aqui, ó, onde o argumento é válido, eu acho uma prova, está provado, o mecanismo me permitiu demonstrar a validade do argumento, ficou registrado todos os passos de raciocínio, perfeito. Então, quando o argumento é válido, é uma beleza. Quando ele não é tão simples assim. Uma outra regra de inferência
que envolve suposição, mas essa é um pouco mais simples, é a regra da introdução da implicação. E ela funciona assim, ó. Eu vou supor um alfa, se supondo esse alfa eu chegue em beta, eu posso escrever isso aqui. Isso aqui é essencialmente isso, né? Se o alfa for verdade, o beta também é. Então é bem simples. Então, nesse caso aqui, ó, se eu sei que P implica em Q e que o Q implica em R, eu vou provar que se o P for verdade, o R também vai ser. Então, se eu tiver essas duas premissas aqui, essa conclusão aqui é válida. E aqui esse símbolo significa que eu tenho uma prova para isso. Então significa que o final da minha prova tem que ser isso aqui, ó, fórmula 6. Ó. E essa fórmula aqui, P implica em R, uma das formas de produzir ela, poderia ter outras, né, mas uma forma mais óbvia de produzir isso aqui é a introdução da implicação, ou seja, eu vou assumir que o P é verdade. Se com isso eu conseguir provar o R, eu posso dizer que P implica em R. E é o que está aqui em cima. Vou assumir o P. Por isso é um raciocínio hipotético. Se o P fosse verdade, o Q também seria. Está na linha 4. Se o Q é verdade, o R também seria. Está na linha 5. Então, se eu supor o P, eu descubro o R. Então, eu posso escrever isso daqui. E isso daqui, de novo, é resultado dessa subprova aqui, ó, de P até R. Isso é a introdução da implicação. Uma regra um pouquinho mais simples de usar, né, mas enfim, também envolve raciocínio hipotético. Tem alguns outros exemplos aqui que vocês podem verificar. A resolução eu já falei. Então, resumidamente, sobre a dedução natural, a gente pode dizer que ele é um mecanismo correto. O que significa correto? Se você achou uma prova, o argumento é válido. Não tem como achar uma prova e o argumento não ser válido. Então ele é correto. Isso é bastante bom. Outra característica da dedução natural é que é um mecanismo completo. Se o argumento é válido, existe uma prova. Também é uma propriedade bastante importante, né? Então, dessas duas propriedades, é quase como se fosse assim, sempre que eu tenho uma prova é porque o argumento é válido, e sempre que o argumento é válido, eu tenho uma prova. São características bastante boas da dedução natural, além do fato de ficar registrados os passos de raciocínio para demonstrar o argumento, né? Então ele serve muito bem para provar a validade de um argumento. E como eu comentei antes, não serve para invalidade, vamos dizer assim, para mostrar que o argumento não é válido. E para isso existe uma outra abordagem de prova chamada resolução, que é assunto da próxima aula.